A vida eterna começa quando você tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Há 4 tipos de pessoas. Primeiro, as que não são salvas e que sabem que não são salvas. Elas não são salvas e elas sabem que não são salvas. Há um segundo tipo de pessoas. As que não são salvas e que não sabem que são salvas. Há um terceiro grupo de pessoas. As que acham que são salvas, mas que não são salvas. E um quarto grupo de pessoas. As que são salvas e sabem que são salvas. Vamos passar por cada uma delas. Primeiro, pessoas que não são salvas e sabem que não são salvas. A vinda de Jesus para essas pessoas, a vinda de Jesus e o seu juízo não serão nenhuma surpresa para elas. Olha o que diz Apocalipse capítulo 6, verso 15 e 16. Então os reis do mundo inteiro, os governadores, os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderão nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas. Verso 16. E gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos proteja da ira do Cordeiro. Vocês acham que essas pessoas sabem ou não sabem que existe uma ira por vir? Sabem ou não sabem que existe um juízo que está por vir? Os poderosos, os ricos, e sem falar da palhaçada que nós vimos na abertura das Olimpíadas, confrontando a fé cristã, confrontando, fazendo chacota. Você acha que essas pessoas são inocentes? Vocês acham que elas não sabem o que estavam fazendo ali? Mas isso não compete a nós, porque o dia do juízo virá. Muitos deles criaram para si sistemas filosóficos, sofismas, isso, e mente para si mesmo. Ó, até perdi o raciocínio agora. Forçando uma mentira a tornar-se em verdade, adorando a criaturas e ídolos, para que a vida seja mais suportável. Criam sistemas, filosofias, sofismos, ideias, para que de alguma forma possa sustentar a sua mentira como se fosse uma verdade. Mas no fundo, elas sabem, elas reconhecem, mas não querem se entregar a esta verdade. Não querem se entregar à verdade, a única verdade que é Jesus. Então elas mentem, elas criam para si ídolos. Mas um dia, o sol da justiça virá em glória, e não poderão se esconder atrás do dinheiro, do poder, do governo, não poderão se esconder. Em João capítulo 3, verso 19 e 20, o apóstolo diz assim: e é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Você acha que essas pessoas são inocentes? Elas escolheram viver nas trevas, elas escolheram em viver na escuridão, elas preferiram se esconder. Diz o verso de número 20: pois todos os que fazem o mal odeiam, a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Quantas pessoas que nasceram na igreja, viveram na igreja, e inventam desculpas as mais esfarrapadas, mais notícias e ideias mentirosas,
falando que foi por causa disso, por causa daquilo que saíram da igreja. Na verdade é porque amaram mais o mundo, amaram mais o seu pecado, amaram mais o mal do que a luz. Elas não são inocentes. Elas sabem que não são salvas elas sabem que não são salvas. O segundo grupo de pessoas, pessoas que não são salvas e que não sabem que são salvas, que não são salvas. E esse é um grupo que me preocupa muito. E esse é um grupo que deve preocupar o nosso coração como igreja. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 e 9, diz que quando Jesus voltar, Ele vai dar alívio a vocês que estão sendo oprimidos e a nós também. Amém? Nós seremos aliviados de todas as nossas tribulações, dos nossos problemas, seremos aliviados, o Senhor vai trazer sobre a sua vida o alívio, amém? Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá nos céus, com seus anjos poderosos em meio a chamas de fogo, verso número 8, Ele, vamos juntos? Ele punirá os que não conhecem a Deus, àqueles que não se submetem ao Evangelho do nosso Senhor. Dois grupos de pessoas aqui. O segundo grupo não me preocupa, porque este é um grupo que é o primeiro grupo que nós acabamos de falar. São pessoas que não são salvas e sabem que não são. Elas fazem isso de forma intencional, rejeitam a Jesus, rejeitam a verdade, inventam mentiras, fugindo de Deus para viver o seu próprio pecado. Mas existe um outro grupo, o grupo daqueles que não conhecem a Deus, aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. E você acha que por mais que a tecnologia, por mais que nós temos mensagens, existem países fechados, que lá não entra o Instagram, lá não entra o Facebook, lá o YouTube é bloqueado. Há países locais no qual Jesus não é conhecido. E aqui talvez isso deve mexer conosco como igreja. Porque pessoas estão morrendo sem Jesus, e o destino de uma pessoa que morre sem Jesus é... Ai, pastor, mas ninguém falou de Jesus para eles, coitadinho deles. Isso é responsabilidade de quem, de igreja? É responsabilidade de quem, igreja? Deus confiou a sua mensagem, a palavra à igreja. Mas como Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 34, ele diz assim: tornai-vos a sobriedade, como é justo, vamos juntos? E não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isso digo para a vergonha vossa. 2000 anos se passaram da morte de Jesus, quase. E ainda existem pessoas que não conhecem a Jesus. E isso é vergonhoso para a igreja. Isso é vergonhoso para nós. Porque muitas vezes você está chorando, está lá ficando uma vida triste, angustiado, porque você não conseguiu trocar o celular, porque você não conseguiu trocar o carro, porque você não conseguiu comprar aquela casa, porque você fez isso ou aquilo. Enquanto existem milhares de pessoas que estão indo para o inferno porque não conhecem a Jesus, e você se deleitando nos seus prazeres, nos seus pecados, isso não seria para vergonha nossa? Pessoas que não são salvas e que não sabem que não são. E isso deve nos preocupar como igreja. Para de pecar, viva para o louvor da glória de Deus. Invista em missões, invista o seu dinheiro, invista o seu tempo, o seu recurso na salvação de vidas, porque vidas estão indo para o inferno e lá elas nunca mais vão sair. Terceiro grupo, pessoas que acham que são salvas, mas não são. Olha para o seu lado aí, talvez tenha alguma delas. Acham que são salvas, mas não são. Mateus capítulo 7, verso 21 e 23 diz assim, vamos juntos? Não é toda pessoa.
Nem todo que diz Senhor, Senhor. Nem todo mundo que está na igreja é crente. Ei, preste atenção que eu vou repetir essa frase. Nem todo mundo que está na igreja é crente. Então essa pessoa que falou de você, fez chacota de você, fez piada de você, fez palavras feias, ei, nem todo mundo que está na igreja é crente. Preste atenção. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor. Verso 22 diz assim: quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios, e fizemos muitos milagres. Verso 23 diz: então eu direi claramente a essas pessoas, vamos juntos? Eu nunca conheci vocês, afastes de mim, vocês que só fazem o mal. Ah, queridos irmãos, fico imaginando como deve ser triste, angustiante. Uma pessoa que achou que era salvo, achou porque vinha na igreja, chegar diante do seu Senhor e Ele não permitir que você entre no céu, porque você nunca foi um salvo verdadeiro. Como nós podemos saber disso? Em Gálatas capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo nos mostra algumas características de pessoas que vivem uma vida carnal, uma vida em pecado. Ele diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes. Verso 20, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, vamos juntos? Os que fazem estas coisas não receberão o reino de Deus. Você que vive uma vida de ciumeira, de idolatria, de divisão, você que vive uma vida de inimizades, de brigas, e se acha que é crente, não seria bom você repensar a sua situação da sua salvação? O apóstolo diz que essas pessoas, e ele repete, não receberão o reino de Deus. Isso não quer dizer que um salvo nunca cometerá um desses pecados. Para ele, o pecado não é algo normal, não é algo constante. Ele pode cair em algum pecado desse, pode se envolver em alguma briga, sim ou não? Pode se envolver em alguma inimizade? Não deveria, mas às vezes acontece. O pecado na vida de um crente é um acidente, não é algo intencional, não é algo recorrente. Em 1 João 3,6 diz que todo aquele que permanece, 1 João 3,6, todo aquele, vamos juntos? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Então há pessoas que acham que são salvas, mas não são. E agora eu gostaria de me atentar a esse grupo de pessoas. Pessoas que são salvas e sabem que são salvas. Pessoas que são salvas e que sabem que são salvas. São 4 grupos de pessoas. Talvez você diga assim: pastor, não deveria ser 5 em vez de 4 grupos? Como assim? E aquele grupo de pessoas que são salvas e não sabem que são salvas? Eu acredito que isso é muito improvável. Muito improvável. Porque a salvação é uma experiência extraordinária. Ela marca a vida do indivíduo. Ou você é ou você não é. Ou você sabe ou você não sabe. Se você é salvo, você passou por uma transformação na sua vida, uma experiência que mudou a sua história, mudou a sua existência, e você sabe que algo mudou.
Em João capítulo 3, verso 3, em João capítulo 3, chega um religioso, um homem sabedor das leis, e conhecimento apenas das Escrituras, por mais que você nasceu na igreja, isso não vai dar a você a salvação, não lhe faz um salvo. Apenas conhecer as Escrituras não lhe faz um salvo. Jesus diz para Nicodemos, a isto respondeu Jesus, vamos juntos? Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem nasceu de novo sabe que algo mudou na sua história, algo mudou na sua existência, algo mudou na sua essência. Em Atos capítulo 2, verso 38, depois que Pedro pregou o seu sermão, as pessoas diziam, o que nós devemos fazer? Pedro então respondeu, arrependei-vos. Vamos juntos? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha o que está envolvido na salvação aqui, igreja. Arrependimento. Por que é importante arrependimento na vida de uma pessoa que é salva? Porque todos nós herdamos dos nossos pais, todos nós fomos solidários ali com Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, toda a humanidade caiu, e desde então o pecado fez parte da história da humanidade. Mas nós não somos mortos apenas por causa do pecado de Adão e Eva, mas também por causa dos nossos pecados. E nós nascemos então andando contrário à vontade de Deus. Vivemos a nossa vida muitas vezes nos alegrando nas coisas que Deus não se alegra, fazendo coisas contrárias à vontade do Senhor, e tudo que era em nome de Deus, muitas vezes isso nos repudiava, muitas vezes achamos chatos, não queremos viver a vontade de Deus, porque nós, quando ainda estamos numa vida caída, uma vida em pecado, uma vida sem Jesus, uma vida sem Deus, o nosso destino é o mundo, o nosso gosto é o mundo, porque somos filhos do diabo, vivemos debaixo da potestade, fazemos os desejos da carne, e vivemos então contrários a Deus. Mas um dia, quando Jesus, por meio do Espírito Santo, nos ilumina a sua palavra, e ela nos confronta, e nós aprendemos que existe um Deus que nos ama, um Deus que é um Deus bondoso, misericordioso. Nós damos meia volta e nos arrependemos das coisas que desagradam a Deus, nos arrependemos de coisas que às vezes achávamos que eram bons, e agora esse arrependimento gera em nós uma transformação, uma metanoia, uma transformação de mente, uma transformação de coração, e isso nos conduz agora cada dia mais, por mais que seja chato, careta, muitas vezes está num domingo de manhã reunido, sentado ouvindo um pastor, ouvindo alguns irmãos falarem sobre a palavra de Deus, por mais que muitas vezes o mundo acha chato, careta, não tem ali uma diversão, não tem um estímulo, mas é algo prazeroso, porque eu sei que eu estou fazendo algo que agrada ao meu Senhor, algo que agrada ao meu amado, algo que estou apaixonado, algo que eu faço por amor a Ele. Então a cada dia eu caminho e me arrependendo, eu dou meia volta daquela vida de pecado, eu volto agora para viver para as coisas de Deus, eu vivo para agradar ao Senhor, a cada dia eu luto com a minha carne, eu sacrifico, eu mato a minha carne, e a cada dia eu levo a minha carne para a cruz, para que eu de alguma forma possa ganhar a salvação, para que de alguma forma eu possa levar a minha salvação adiante, eu possa a cada dia aperfeiçoar a minha vida, a minha salvação em Cristo Jesus. Eu deixo o pecado e a cada dia me santifico em Deus, a cada dia eu vou me enchendo da presença do Espírito Santo, a cada dia eu vou crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, para que de alguma forma eu possa permanecer neste caminho, para que eu não venha me afastar desse caminho. Então arrependimento é você ter uma mudança de vida, uma transformação, uma conversão. Mas não só isso, Pedro vai dizer, seja batizado.
para a remoção dos seus pecados. Porque nós cremos que o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. E ele diz ainda mais: recebeis o dom do Espírito. Sejamos batizados nas águas, mas sejamos batizados no Espírito Santo também. Porque é o Espírito Santo que vai gerar em nós uma nova criatura. É o Espírito Santo que vai nos dar uma nova vida. E quem passou por isso, sabe que algo mudou. Em Gálatas capítulo 5, no verso 19, como nós lemos, ele fala das obras da carne. Mas no verso 22, ele fala do fruto do Espírito. Porque se antes a sua vida era viver em intriga, em brigas, em prostituição, em uma pornografia, em adultérios, em uma vida de impureza, agora a sua vida é uma vida que vai viver o fruto do Espírito, que é o amor. Vamos juntos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Verso 23, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são, vamos juntos? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se você é salvo, você sabe que você é salvo, porque algo mudou na sua vida, amém? Você é uma nova criatura, você é transformado, você não vive mais uma vida no esgoto, uma vida no pecado, uma vida no mundo, mas você vive para Jesus. E a Bíblia oferece diversas passagens que nos garantem que podemos ter a certeza da nossa salvação. Jesus Cristo, em suas palavras, oferece a promessa de segurança eterna àqueles que nele creem. Em João capítulo de número 10, verso 27, diz assim: as minhas, vamos juntos? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Como você sabe que você é um salvo? Você ouve a voz do seu bom pastor, e você segue o caminho dele. Diz o verso 28, vamos juntos? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Verso 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode me arrebatar. Pastor, eu posso ser salvo hoje e perder a minha salvação? Se você é salvo, você está nas mãos do Pai, e ninguém pode tirar você de lá. Se você é um salvo, você está nas mãos de Jesus, nas mãos do Senhor, e ninguém te arrebata dessas mãos. Pode vir as lutas, pode vir as dificuldades, pode vir se levantar o inferno e o mundo, você permanecerá, porque quem garante a sua salvação não é você, é aquele que te salvou. A Bíblia ensina que a salvação é obtida pela fé em Jesus Cristo, e não por obras ou méritos pessoais. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz que porque pela graça sois salvos. Verso de número 8, porque pela graça sois salvos. Verso de número 9 diz, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é pelo aquilo que você fez, não é por aquilo que você faz. Se hoje você faz boas obras, se você hoje busca a cada dia viver e trabalhar por sua salvação, não é porque você vai ser salvo por essas obras, é porque você é um salvo em Cristo Jesus, mediante a fé. Amém? E isso identifica, e isso são atributos de uma vida em Cristo, são as boas obras. As obras que Jesus nos fez, nos concede para nós fazermos. A confissão de fé em Jesus Cristo, como Senhor, é a crença na sua ressurreição, resulta na salvação. Em Romanos capítulo 10, verso 9, diz assim, se com a tua boca, vamos juntos? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Verso 10,
Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se você é salvo, você sabe que é um salvo, e não tem vergonha de dizer que Jesus Cristo é o seu Senhor. Agora você acha, você tem dúvida, aí você fica se escondendo lá na sua escola, fica se escondendo no seu trabalho, fica se escondendo dos seus amigos. Mas se você é um salvo, você fala de Jesus pelos cotovelos. Porque você crê no seu coração que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador. O Espírito Santo atua como testemunha interna, assegurando aos crentes que são filhos de Deus. Em 1 João capítulo 4, verso 13 diz: nisto, vamos juntos? Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em quem nos deu o seu Espírito. Como você pode saber que você é um salvo? Como você pode ter essa certeza? Primeiro, porque a Bíblia diz: e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu faço o que a Bíblia diz que eu devo fazer. Então eu sou um salvo porque a Bíblia diz que eu sou. Eu sou um salvo porque o Espírito Santo habita em mim. E o Espírito Santo que habita em mim, é Ele que testifica da minha salvação. Em Romanos capítulo de número 8, verso número 16, era na Viva. Você tem aí, vê essa versão como que está a sua aí. Vamos juntos? O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. Não é o pastor que vai dizer que você é um salvo. Não é o seu pai ou a sua mãe que vai dizer que você é um salvo. Mas é o Espírito Santo que habita em você, testifica no seu íntimo, dizendo que você é salvo. E nesse mesmo capítulo, Romanos 8, verso 35 a 38, ele diz assim, o próprio Espírito, 35. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, verso 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você é um salvo, você sabe que você é um salvo, porque nada te separa de Jesus, nada. Vai passar por lutas, vai passar por dificuldades, vai passar por dúvidas, vai passar por situações difíceis, mas nada vai te separar deste amor, porque você é amado de Jesus, você é amado de Deus. Que tipo de pessoa você tem sido? Conclusão, que tipo de pessoa que você tem sido? Tem dúvida de sua salvação? Provavelmente, por mais que você foi batizado nas águas, você se encontra vazio sem a presença do Espírito Santo. E isso pode significar duas coisas. Primeiro, o batismo nas águas foi apenas um banho que você tomou. E você não se arrependeu dos seus pecados. Logo não foi batizado pelo Espírito Santo. Não passou pela experiência do novo nascimento. Sim, você até conhece sobre Jesus, mas ainda se encontram perdidos. Se encontram perdidos. Te falta
o batismo do Espírito Santo. Te falta nascer de novo. Te falta você viver essa experiência transformadora de permitir largar os teus pecados, largar a vida mundana e reconhecer que a vida com Deus é muito melhor. Falta lhe entregar a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você está assim hoje, que nesta manhã, não saia daqui da mesma forma que você entrou. Não saia daqui com dúvidas. Peça ao Espírito Santo que venha entrar na sua vida, venha te batizar, venha te trazer uma nova vida, te regenerar, mudar, transformar. Você chegue hoje na sua casa como uma nova criatura. Segundo, você teve uma experiência de novo nascimento. Foi batizado no Espírito Santo, nas águas, mas tem feito escolhas ruins, vivendo em pecado, entristecendo o Espírito Santo, não busca viver cheio da presença dEle. A pergunta que eu te faço é: o que tem te afastado de Deus? Que nesta manhã, pare de entristecer o Espírito Santo, pare de ter dúvidas sobre a sua salvação, porque se você é de Jesus, você sempre será dele, e Ele nunca vai te abandonar. Se encha dele nesta manhã. Se enche da presença do Espírito Santo. Sim, é possível saber se você é salvo. A certeza da salvação é baseada na fé em Jesus Cristo, nas promessas de Deus e na evidência de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Lembre-se que a salvação é um dom de Deus, é um presente, e Ele deseja que você tenha plena segurança em seu amor e na sua graça.